Eu represento o povo carioca. Eu queria falar com a juventude. Você repara, poucos jovens aqui. Pessoal, jovem de São Paulo. Lá em 9 de julho de 32, o movimento pela... Não foi, olha só. Eu quando fui para a Escola Preparatória de Cadetes, aqui em Campinas, em 74, havia uma má fama dos paulistas, onde os paulistas queriam se separar do Brasil. E era uma mentira. Era uma grande mentira. Na verdade, quem não conhece a história, Getúlio Vargas, ele veio do Sul, ele tomou o poder, e por muitos anos Getúlio Vargas ele rasgou a Constituição antiga, que vigorava, desde 1889, com a proclamação da República, e governava ditatorialmente, sem haver uma Constituição. Então o povo brasileiro de então não tinha como brigar pelos seus direitos. Então os paulistas, tradicionalmente os paulistas, gaúchos e mineiros, esses três povos brasileiros aqui, tradicionalmente eles fazem a história do país. Então em 32, aqui em São Paulo, os jovens tenentes do Exército, a juventude, jovens jornalistas, brigaram para que se chegasse ao cume, ao clímax do movimento, que foi uma guerra sangrenta que durou cerca de 3 meses, mas que levou muitos paulistas à morte. O próprio Santos Dumont, ele se matou, ele cometeu suicídio, quem não sabe disso. Santos Dumont, o inventor do avião, ele ficou indignado porque a invenção dele estava sendo usada numa guerra entre irmãos. Os brasileiros contra São Paulo, inclusive com o uso de aviões. Santos Dumont, pelo que eu sei da história, ele deu um tiro na cabeça. Ele se matou, indignado com essa guerra sangrenta de Brasil contra São Paulo e vice-versa. Mas enfim, o sangue desses homens e mulheres derramados no solo de São Paulo, e no dia em 32, ao final da guerra de 3 meses, frutificou. Porque desse sangue nasceu a semente da liberdade. Porque Getúlio, em 34, ele promulgou a Constituição de 34, que vigorou até 68, se não me falha a memória, com a Revolução. Então, jovens, vocês agora de São Paulo, adolescentes e jovens, eu aqui já passei dos 50, a maioria aqui dos brasileiros, nós vivemos uma época de ouro no Brasil. Eu não sou filho de militar, meu pai era civil, meu pai era um civil, um trabalhador, um vendedor de trator, sustentou a minha e minha irmã com o trabalho dele nas vendas, ganhava em comissão, mas o regime militar, o governo militar, chamado injustamente de governo da ditadura, não foi nada disso. Eu, com 7 anos de idade, eu comecei a estudar na escola pública, e com 23 anos eu me formei na academia militar. Durante 16 anos, o governo militar garantiu a mim, o filho de um civil humilde, um trabalhador como muitos pais de vocês são, garantiu a muitos aqui que estão aqui hoje um estudo de qualidade, sem ideologia de gênero, sem pornografia introduzida nas crianças, nas escolas públicas. Imaginem os senhores aqui, mais jovens, pais de crianças, a sua filhinha de 6 anos vai para a escola, o seu filhinho de 8 anos vai para a escola, e um professor maldito, um professor de esquerda, não é nem de esquerda nem de direita, é um professor satanista, demoníaco, que tem como único propósito perverter, trair a inocência de crianças, introduzindo nas escolas livros pornográficos, onde ensinam crianças a cometerem ato sexual. E não só isso, também atos homossexuais. Então isso é um grande absurdo. Todos nós sabemos que quem educa nossos filhos sexualmente são os pais. Eu educo meu filho. A mãe da minha filha,
A minha filha, a mãe educa ela para a vida, como deve proceder, como deve ser a vida sexual dela. E eu, meu filho, eu não dou o direito, e creio que nenhum brasileiro aqui, todos nós que temos tradição religiosa, não importa qual seja, o espiritismo, né, seja ele de Umbanda, seja ele espiritismo kardecista, ou católico ou protestante, todos nós brasileiros temos uma educação sistemática, tradicional e do bem. Ninguém admitiria em sã consciência aceitar seu filho sendo mal educado por professores pedófilos, tarados, que querem perverter a virgindade e a inocência de nossos filhos. Jovem, você de São Paulo, você com 18 anos, o teu lugar é aqui. Eu hoje, com toda a felicidade do mundo, eu passo para você o bastão do comando. Quem tem que estar aqui agora não sou eu, o Coronel Carlos Alves, não o Coronel James, nem o Coronel Azim. Quem tem que estar aqui são os jovens, vocês jovens, garotada. Lá em 32, foram jovens tenentes com 20 e poucos anos. A juventude paulista, que tombou em solo paulista pela liberdade, tradicionalmente no mundo, em qualquer lugar do mundo, são os jovens, são a juventude do país que empreendem a revolução. Este é o momento de revolução. Hoje é o momento da revolução. Então a juventude brasileira, ela tem que se negar, tomar uma atitude. Atitude é uma palavra que eu tenho dito aqui, e que graças a Deus eu tenho ouvido aqui informações de que essa palavra tem mudado a cabeça de muita gente pelo Brasil. Atitude. Jovem, deixe lá a televisão, Big Brother, deixe de lado as doutrinas escravizantes das igrejas evangélicas tradicionais, neopentecostais, Igreja Universal do Reino de Deus, igreja do Valdomiro Santiago, a Igreja da Graça do R.R. Soares, a Mundial, e a Igreja do Silas Malafaia. Os 4 pastores que estão hoje a serviço pleno da política sórdida brasileira. Vocês veem hoje que nenhum pastor, nenhum grande líder liberou a sua igreja hoje para fazer seu culto na rua. E Jesus, ele não pregava no templo, ele pregava na rua, nas praças, fora do templo. Na Bíblia você não vê Jesus, poucas vezes Jesus ia para as sinagogas. A maioria das vezes era na rua. Então, seus cretinos, seus falsos profetas, vocês deveriam agora estar encorajando seus membros, sua membresia, a estar na rua agora, para lutar contra a imoralidade nas escolas, nas faculdades. Vocês são alienadores, vocês são servos do diabo. A igreja de vocês é sinagoga de Satanás. Malafaia, que botou até botox, tá horrível Malafaia. Eu vi ontem, eu fiquei horrorizado com a aparência dele. Colocou botox na cara. Então eu vou pagar dízimo para pastor botar botox? Vou pagar dízimo para pastor comprar apartamento em Miami com elevador privativo? avião. Eu vou pagar dízimo para um pastor bancar seus 2 filhos no Congresso Nacional e outro pastor que compra fazenda em Mato Grosso por 160 milhões de reais. Nenhum membro daquela igreja vai para a fazenda. Então, jovem, você de 18 anos, de 20 anos, é você que tem que estar aqui agora nesse microfone aqui. Você, jovem, menino e menina, não mais nós. Eu fiz a minha parte, eu tenho meu estudo garantido hoje, porque jovens lá em 64, tenentes, sargentos, se revoltaram, se rebelaram contra João Goulart, contra o sistema comunista, contra esse sistema, esse regime, que só atrasa a vida do povo. Então, pessoal, jovem, é a você que eu me dirijo. Você, menina, você, garoto, olha só, eu tenho hoje 61 anos de idade, mas o jovem garoto de 16 anos está aqui dentro de mim ainda. O garoto que está em mim não morreu. Eu
sou o mesmo jovem de antes. Ainda tenho sonhos, tenho objetivos. E estou aqui agora numa atitude de lutar com esse povo de São Paulo. Eu sou carioca, mas eu sou brasileiro. São nossos irmãos. Então venham pra cá amanhã parar São Paulo. São Paulo é o coração do Brasil. O Brasil é como o Drácula. Se você parar São Paulo, der uma facada em São Paulo, o Brasil para. Porque hoje, eu sou carioca, tem muito mineiro aqui, tem muito gaúcho, mas nós temos que reconhecer, são vocês de São Paulo que produzem a riqueza do Brasil. O Brasil é hoje uma das 8 maiores economias do planeta, porque São Paulo é a locomotiva do Brasil. Então, paulistas, vocês têm a força. São brasileiros diferentes, pensam diferente. Vocês acordam trabalhando, dormem trabalhando, para o bem da família de vocês e do Brasil. Enquanto outros brasileiros ficam aí, assistindo futebol, preocupados com samba, com carnaval. Não! Certos são vocês. E eu estou com vocês. Então, povo de São Paulo, vocês têm que forçar amanhã que a Rede Globo, essa maldita rede de televisão, que durante um mês alienou o povo com Copa do Mundo, aqui amanhã eles têm que são ser obrigados a vomitar. Vomitar aqui na televisão, reconhecer que nós estamos em revolução. Nós estamos em guerra, sim. Nós estamos em guerra contra tudo. Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Presidente Temer, contra as eleições. Não podem haver eleições. E tomem providências, São Paulo, tomem providências. Façam o possível e o impossível para sabotar, para minar, para amarelar essa eleição fraudulenta. Todos nós sabemos que essa eleição é fraudulenta. O próprio Gilmar Mendes já disse, ameaçou. O ano que vem, após as eleições, o Ministério Público vai pagar muito caro pelo que ele fez. Por quê? O nosso inimigo, Gilmar Mendes, já sabe o resultado das eleições. Está ameaçando o Ministério Público. Atenção, promotores jovens. O Gilmar Mendes já sabe do resultado das eleições, nas urnas fraudulentas. O Fux, aquele outro ladrão bandido, ele se acha o dono da urna na eleição, se recusou contra a lei a colocar o voto impresso. E vocês acham que as instituições no Brasil estão funcionando bem? Somente o general Vilas Boas sabe disso. Ele está dormindo, o general Vilas Boas está de cama, está adoentado, estão escondendo dele. Como está o meu Brasil, o major? O general está muito bem. Ele está morto, ele não sabe de mais nada. O Brasil está totalmente desgovernado. O Brasil está totalmente fora de controle. Não há instituições no Brasil. O Supremo Tribunal Federal não passa de um covil de ratos, ladrões, miseráveis. Vão pagar caro por isso, porque certamente os generais são leais ao Brasil, vão pegar os senhores e vão degolar vocês. É o que nós esperamos. Todos nós aqui de São Paulo, o nosso sonho é ver vocês 11 algemados, saindo humilhados daquele palácio. É isso aí, pessoal. Coronelzinho, alguma palavra aqui? Coronelzinho. Outra coisa, pessoal, agora eu quero que vocês ouçam o povo. Atenção, generais, ouçam o povo. Vou passar a palavra. Celeste, pode falar à vontade. Desce a lenha, Celeste. Olha só, eu nasci na Bahia, eu moro no Rio de Janeiro, e foi no Rio de Janeiro que eu vivi o regime militar na época que eu estava entrando para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não sofri nada que dizem que houve ditadura no Brasil. Olha, eu não era quieta não, eu era muito rebelde.
e mesmo sem saber até do que estava fazendo, eu peço desculpa, mas eu gritava, fora a ditadura, porque eu também não sabia o que era. Mas hoje eu me arrependo e logo me arrependo, porque na época eu andava na rua, eu usava relógio, não tinha as violências que tem hoje, entendeu? Eu namorei militar, e militares que eu namorei eram excelentes, foram melhores namorados que eu tive. Foram melhores namorados que eu tive. Mas quando eu era rebelde, eu tinha medo de ser dominada, porque o militar é um pouco ali. E eu era ali, muito presa, coisa e tal, e por causa disso eu queria sair e ir para a faculdade, essas coisas todas. Mas hoje eu quero e sempre quis o regime militar de volta. Eu quero o meu país livre, livre de comunismo, livre de ditadura do comunismo, livre desses bandidos todos, entendeu? E hoje são os jovens que são manipulados. Eu nunca fui manipulada por professores, nem por mídias, nem por nada. Porque eu tive uma família que tomou conta de mim. Eu tive uma família que me criou, que me educou. E não foi escola que me criou, que me educou errado, não. Eu tive uma boa educação e graças a Deus eu tive uma boa família.